Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Na conversa de hoje, gente, pequenos defeitos que podem virar grandes prejuízos se a gente for deixando passar o tempo, não é isso, Ricardo? Bom dia para você, hein? É verdade, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. É isso aí, você vai deixando pequenos defeitos, coisinhas que vão acumulando no carro, coisas simples de se resolver e acaba ficando caro, Fernanda. Então, a gente tem que sempre dar essa dica, lembrando para os nossos ouvintes que a manutenção preventiva, ela é sempre mais simples, ela é mais barata, não é verdade? É e geralmente verdade. o carro apresenta alguns sinais, tá, Fernanda? Sempre tem alguns sinais aí que ele vai apresentando, ele vai fazer um barulhinho, ele vai dar um estalo, ele tem uma luz do painel que acende. Esses são os pequenos indícios que vai mostrando para os nossos motoristas e nossos condutores que é necessário fazer a manutenção, né? Então tem que tomar cuidado, porque se não fizer, acaba ficando caro. Então hoje nós vamos dar algumas dicas para você economizar na manutenção do seu veículo. Isso. Podemos? Podemos, claro. Então vamos começar por coisas simples aí, mas a gente vai lembrar os nossos ouvintes, é a falta de alinhamento. Então eu vou estar falando o problema e depois vou dar uma diquinha aqui fácil da gente estar resolvendo o problema. Falta de alinhamento, balanceamento, a calibragem dos pneus também. Então o que acontece? Você passou num buraco, fez uma viagem, sentiu que o carro começou a puxar, ou às vezes não, a roda, quando você está andando numa determinada velocidade, 100, 120 por hora, você sente ali tua pulseira, o relógio, vibrar um pouco no volante, está precisando balancear o carro. Então, é necessário fazer o quê? Um alinhamento de direção. Às vezes, a regra é de 5 mil quilômetros, Fernanda. Mas o que acontece? Você fez uma viagem, viu que está puxando, mesmo que você fez o mês passado, não deixe, porque vai acabar desgastando o quê? Os pneus. Com isso, ele vai comer de forma errada, ele vai se desgastar de forma errada, e com isso você vai ter um prejuízo muito grande nos pneus. Outra coisa é quando você sai da garagem, observa, às vezes, visualmente você fala, opa, esse pneu está mais baixo. Às vezes tem um prego ali, passou por alguma coisa, furou, ou então às vezes até mesmo um buraco e está vazando ali pela roda. A roda de ferro, geralmente, ela dá um empeno e começa a vazar. Então é importante também checar para você não ter desgaste nos pneus, que fica muito caro. Fica essa dica aí, a primeira dica do dia, ok? Tá, olha só, de pneus, eu imagino que você vai falar ainda, né? Mas já tem a pergunta do Gerson aqui, de quanto em quanto tempo deve ser feito o alinhamento? 5 em 5 mil quilômetros. Desde que você não perceba que você fez uma viagem longa. Aqui em Vitória tem até menos buraco, mas você fez uma viagem maior, foi a Campos ou foi aqui no sul da Bahia, você vai precisar, às vezes caiu num buraco, você sentiu que tá puxando, então você já tem que fazer um alinhamento. Então, percebeu vibração no volante, percebeu o carro puxar para a direita ou para a esquerda, opa, eu vou voltar para fazer um alinhamento, balanceamento, que é coisa barata. Caro é a troca do pneu depois. Isso aí, porque desgasta só de um lado, é isso? Desgasta só de um lado. Então, bateu um buraco, lado direito, por exemplo, deformou ali, então você vai acabar puxando mais para aquele lado e aquele pneu vai começando a desgastar mais. Ele fica desalinhado. O carro desalinhado, ele puxa. Você vai trazer ele sempre para o alinhamento, ele vai querer ir para o outro lado. Consequentemente, em contato com o solo, com o asfalto, ele vai desgastar rapidamente. Isso aí. Vamos continuar. Outra coisa, Fernanda, eu tenho observado muito, as pessoas às vezes não prestam atenção, a palheta do para-brisa vai ressecando, vai desgastando com sol, calor, sujeira. E, além de comprometer a visibilidade quando chove, ele acaba arranhando os vidros. Fernanda, a gente pega carros aqui seminovos, com o vidro todo arranhado, tem uns ferros ali que sustenta essa palheta do limpador do para-brisa. E aí, pronto, vai a dica. Perdeu o quê? Perdeu o vidro. Então é necessário fazer o quê? Trocar a palheta do limpador de para-brisa. Temos marcas aí excelentes, marca do fabricante, ou marcas um pouco similares, também são muito boas. E é um produto que não é caro. Caro é trocar o vidro, né? Mas realmente é importante que você esteja atento às palhetas do limpador de para-brisa. Começou a fazer barulho, começou a sentir que ela está muito dura ali, passando com muita dificuldade no para-brisa, está na hora de trocar para você não perder um para-brisa logo um pouco mais à frente. Depois que arranha, não tem mais jeito, tá, Fernanda? É só com a troca.
Depois que arranha o vidro, não tem mais jeito, é isso? Não tem mais jeito, já era, né? Entendido. Outra dica aqui que já falamos em outros programas, Fernando, mas acontece muito. Descansar o pé na embreagem. Puxa vida, a pessoa está lá no sinal, está descansando o pé na embreagem, ou está parado no sinal de trânsito, e ali você está com o pé na embreagem e com a marcha engatada. Está desgastando o conjunto de embreagem, para as pessoas que entendem um pouco mais, o disco colar e o platô de embreagem. Está forçando todo esse sistema. Consequentemente, ele duraria aí 60, 50 mil quilômetros. Ele vai durar bem menos. Você vai estar trocando com 40, com 35, com 40 mil quilômetros. Você vai estar tendo que trocar esse conjunto de embreagem. Então, por favor, você que está aí dirigindo agora, parado no sinal, tira o pé da embreagem, bota em ponto morto, espera o sinal abrir, depois bota o pé na embreagem, bota a primeira e arranca. Descansar o pé na embreagem, no fundo, ou mesmo segurando um pouquinho, tem pessoas que descansam. Dirigindo, descansando o pé na embreagem ali, está desgastando também. Deixa essa dica, não fique com o pé na embreagem para você não gastar um valor considerável na frente, trocando o conjunto de embreagem por completo. Uhum. Podemos? Tenho mais pergunta aqui. Posso fazer mais uma? Ainda de Claro. pneu. É do Marcelo. Cambagem. É realmente a necessidade de se fazer? Bom, a cambagem é quando realmente você teve uma batida ali na roda, aí já é algo um pouco maior. Já afetou ali aquele conjunto do amortecedor, a balança, aí você necessita fazer uma cambagem que é para ajuste. Algumas pessoas dizem que não concordam com a cambagem, tem que trocar o conjunto do amortecedor ou trocar a balança. Tem algumas pessoas que não concordam, alguns mecânicos. Mas outros que precisam fazer um ajuste devido a uma torção muito pequena, vale a pena fazer a cambagem sim, quando necessário. Excelente. Então, podemos continuar nas suas dicas. Vamos lá. Outra coisa também, Fernando, você lembra da pastilha de freio quando começa a chiar, fazer aquele barulhinho? As pessoas continuam com esse problema, isto é, ela vai vendo que a pastilha já começa a dar desgaste, o pedal vai ficando lá embaixo, e aí o barulho vai aumentando, aquela chiadeira, daqui a pouco está acontecendo o quê? A pastilha já gastou toda, aí está ferro com ferro. A pessoa perdeu o disco de freio. Então começou a sentir que o pedal de freio está muito lá embaixo, começa a fazer um chiado, começa no sistema de freio, começa a chiar, vai no teu mecânico da sua confiança para verificar se a pastilha de freio não está muito gasta. Porque logo atrás da pastilha de freio, que sustenta a pastilha de freio, também é ferro, é um aço. E aí, contato aço com aço vai desgastar o disco de freio, aí consequentemente você vai ter que trocar o par de disco de freio em vez da pastilha. Valores. Uma pastilha de um carro popular, nós estamos falando aí de R$100, R$90, R$120, dependendo do carro. Uhum. E aí você vai precisar trocar o disco completo, também um carro popular, nós já estamos falando aí em R$300, R$350. Então você acaba gastando muito mais aí, fora a mão de obra que também aumenta. Então, observou um barulhinho, vai no teu mecânico de confiança para verificar como está o estado da pastilha de freio. Fora a segurança, que é muito importante, na hora que você precisar frear o carro, você vai ter o seu carro seguro ali, ok? Pois é. Sabe o que acontece muitas vezes? Não é nem desleixo, né, do motorista, não, Ricardo. É que a vida é tão corrida que a gente fala assim, amanhã eu paro para resolver isso. E aí não para. Aí no dia seguinte você se programa para fazer a mesma coisa e não para, não é mesmo? É verdade, Fernando. E assim também com combustível. A pessoa fala, daqui a pouco eu vou abastecer, aí corre, vai para um lado, vai para o outro. Tem que pegar o filho no colégio quando vê, pronto. Né? Acaba tendo um problema. Vamos deixar outra dica aqui também, coisa que é barato e simples, falando de combustível, é a troca do filtro de combustível. Às vezes a pessoa faz a revisão, pede para trocar o filtro de combustível. Hoje nossos combustíveis estão vindo tudo quanto é jeito aí, às vezes está parando num posto, está parando em outro, não tem aquela coisa de parar sempre no mesmo posto. Se você não tiver com o filtro bem limpo, direitinho ali, trocando na época certa, ele pode passar alguma sujeira e vai entupir os bicos injetores. Aí, minha amiga, vai encarecer, dependendo do carro, tem que desmontar tudo ali na frente, desmontar aquela flauta toda, desmontar o sistema de injeção para fazer uma limpeza nos 4 bicos. E isso acaba ficando caro. Então, manutenção, pede para trocar o fio de combustível, observando as datas, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, e aí vai fazendo as manutenções do seu carro para que você possa ter ele sempre em dia e gastando bem menos. Uhum. Outra coisa que as pessoas esquecem, Fernando, correia dentada. Esse é um capítulo à parte. Hein? Tem pessoas que chega o carro, meu carro parou do nada.
Aí você vai ver, quebrou a correia. Olha, Fernanda, quando quebra a correia, nossos ouvintes aqui que já passaram por isso, depois pode escrever para a gente, olha, ele perde o cabeçote, basicamente. Tem que fazer um serviço de cabeçote, porque empena a válvula, né? Muitas vezes acaba empenando a válvula, tem que tirar o cabeçote. Olha, é uma loucura. Então, tem que observar no manual de quanto em quanto tempo você precisa fazer a troca da correia dentada. É muito importante. Outra coisa, comprei um carro com já 80 mil quilômetros. Pergunte para o antigo dono, olha, nessa faixa aí de 60, 80 mil quilômetros, você já trocou a correia dentada? Não, nunca troquei. Então troca, não vai na sorte, porque pode deixar você na mão e você tem um prejuízo aí alto. Eu estou falando aí de 4, 5 mil reais, tá, Fernanda? Uhum. Quando a gente trata aí de correia dentada. Então, correia dentada é um capítulo à parte, deixa a dica aqui, fica atento à correia dentada, observa o manual do fabricante e se comprou um carro usado ou seminovo, pergunta para o antigo dono, é claro, chegando nessa quilometragem acima de 70 mil quilômetros, se ele já trocou ou não a correia dentada, para que você possa fazê-lo aí com tranquilidade e não ter problema e nesse prejuízo aí de troca da correia dentada depois com o cabeçote danificado. Fechamos? Eu tenho mais uma participação do Lázaro. Vamos lá, A gente Lázaro. consegue rapidinho? Olha só. Revisão de 60 mil. O que tem que ser observado? Revisão de 60 mil quilômetros. Está na época de fazer o quê? Disco de freio. Já está quase indo para o final da sua vida útil. Pastilha de freio. Suspensão. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo. Verificar se não tem nenhuma luz queimada. De preferência, se o seu carro tiver com algum problema de injeção, está na época de fazer a limpeza dos bicos, trocar os filtros, filtro do ar-condicionado, 60 mil quilômetros, é um filtro que fica para a cabine, é um filtro ali também, fazer a higienização do ar como um todo, chamado de oxanitização. Esses são os itens básicos aí, suspensão, direção, freio, e ver como é que está aí os pneus, porque também nessa época aí, com 50 mil quilômetros, os pneus já estão indo embora também. Então, com 60, talvez ele já tenha trocado. Essas são as dicas aí de hoje para os nossos ouvintes, para gastar menos e não ter tanto problema com bolsa aí na hora da manutenção, Fernanda. Excelente, Ricardo. Já deixamos anotado aqui a correia dentada. Você explica tudo isso na próxima segunda aqui com a gente, hein? Aproveito para agradecer o Gerson, o Marcelo e o Lázaro aí, que contribuem muito com o nosso programa. Forte abraço a todos e até semana que vem.